Boa noite, pessoal. Uma alegria muito grande estar com vocês aí mais uma vez. Deixa eu tirar. Como o pastor Jeff comentou com vocês, né, nós tivemos 3 dias intensos, bem intensos, né? Intensos no meio de galinha, no meio de cachorro, no meio de gato, no meio de pintinho, no meio de ovo, no meio de um monte de coisa, né? Lá. Mas foi uma experiência muito boa, né? Pra vocês terem uma ideia, foi tão doido que até galo cantando 2h30 da manhã tinha lá nas aldeias. Isso nunca vi na minha vida, galo cantando 2h30 da manhã, mas bem no meio das barracas lá. Mas foi uma experiência muito, muito legal, muito gratificante de nós estarmos ali. E é interessante, né, como que nós podemos fazer até mesmo viagens transculturais dentro do Brasil, né? E essa foi uma viagem transcultural ali entre esses povos indígenas. Eu gostaria de comentar uma coisa com vocês, antes de chamar o pessoal para compartilhar um pouco com vocês como que foi a experiência, que nós temos hoje no Brasil alguns segmentos menos evangelizados. E, às vezes, a gente não tem dimensão dessa situação. Nós temos, eu vou citar os 8, são 8 segmentos, vou citar os 8 para vocês terem uma pequena compreensão geral. O primeiro segmento que nós temos são os ribeirinhos. Nós temos quase 1 milhão de ribeirinhos no Brasil, que eles não, e boa parte deles não foram alcançados pelo Evangelho. Nós temos os ciganos, e desses ciganos, 1 milhão de ciganos no Brasil, desses 1 milhão, apenas 1% professam a sua fé em Cristo Jesus. Nós temos mais de 6 mil assentamentos de sertanejos, que não foram 6 mil assentamentos de sertanejos sem a presença da igreja. Nós temos quilombolas, nós temos muitos imigrantes aqui mesmo em Curitiba, né? Nós temos venezuelanos, haitianos, alguns cubanos que estão chegando à nossa cidade e que também carecem da glória de Deus. Nós temos os surdos, nós temos os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres, que geralmente fazem parte dos segmentos menos evangelizados. E nós temos, né, por fim, não menos importante, o dos indígenas. Nós temos hoje no Brasil mais de 340 etnias no Brasil, e dessas 340 etnias, nós temos mais de 180 línguas diferentes das etnias. No Brasil, quem achava que nós falávamos apenas português, não. Nós falamos mais de 180 idiomas no Brasil. Só que o português, claro, é o nosso idioma oficial. E muitos desses idiomas nem sequer possuem a palavra de Deus traduzida. Nós conhecemos um grupo lá em Balneário Barra do Sul, chamado de Dene, é o nome de uma etnia, e eles têm algumas porções ali do Novo Testamento traduzida, e o Antigo Testamento ainda está no processo de validação, né, porque a Bíblia ela é traduzida e depois ela é apresentada por um grupo, um conselho, que faz a avaliação para ver se a tradução foi correta. Então, mesmo hoje, no 2023, eles ainda estão no processo de avaliação da palavra, eles não têm ainda o Antigo Testamento traduzido para eles. Eu deixo essa apresentação desses 8 segmentos de forma inicial como desafio, né? Às vezes a gente pensa que ser missionário é apenas ir para um outro país. Fazer trabalho transcultural é apenas ir para outro país. E às vezes, fazer um trabalho em outro país é apenas um trabalho transnacional, em outro país, e não transcultural, porque tem muita gente que vai trabalhar com brasileiros na Europa, por exemplo, né? Então, há a possibilidade de fazer trabalhos transculturais até mesmo dentro do nosso próprio estado. Aqui no Paraná nós temos várias tribos indígenas, né? Então, existe uma grande possibilidade. Gostaria de convidar, né, abrir a oportunidade para o pessoal compartilhar a experiência. Depois vou falar um pouquinho mais sobre como foi a viagem, mais algumas histórias. Eu vou começar pela Laura. Laura, vem compartilhar com a galera como foi a tua experiência. Oi, pessoal. Eu quero compartilhar um pouquinho só daquilo que a gente viveu ali como time. Realmente é um povo muito diferente, né? Mesmo estando no Brasil, é uma cultura muito diferente e princípios também bastante diferentes. Ali o que o Senhor mais ministrou ao meu coração foi o zelo, sabe? A nossa responsabilidade de nos firmarmos e nos posicionarmos como filhos de Deus e embaixadores do reino, o quanto isso é custoso
quando nós somos omissos. Porque ali nós nos deparamos com muitas pessoas que não eram alcançadas ainda pelo Senhor. E, assim, mesmo estando vivendo na plena criação do Senhor, né, em contato com a natureza, enfim, obras do Senhor ali eram confundidas e distraídas por muitas coisas. Então, como nós precisamos, como faz diferença, sabe? Quando a gente se posiciona como filhos de Deus e abertamente, corajosamente, falamos sobre a palavra de Deus, vivemos a palavra de Deus, o quanto isso não afeta só a nossa vida. Às vezes a gente acha que é assim, a gente deixa de fazer uma coisinha ou outra e a gente pensa, tudo bem, depois eu faço outras. Mas, na verdade, nós estamos muito mais conectados do que parece, né? Então, o que eu faço não afeta só eu, mas afeta muitas pessoas. E, por exemplo, pessoas de Curitiba puderam impactar pessoas ali daquelas aldeias, né? Que incrível, porque nós vivemos numa igreja onde nós fomos ensinados pelos nossos pais, enfim, está tudo muito ligado e a gente tem uma responsabilidade muito grande, cada um de nós, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho realmente. Então, foi isso que o Senhor me ensinou ali. A Isa? Oi. Eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência, da minha visão. Bom, teve uma das tribos que a gente foi, que foi a Deni, e eles eram cristãos, e aquilo me impactou bastante, porque eu tinha a expectativa de que quando a gente chegasse lá, íamos, ver pessoas falando em línguas, que a gente ia curar, e que Jesus ia curar por meio de nós, e que nós seríamos muito usadas, as pessoas iam ser evangelizadas e batizadas no Espírito Santo. Mas, na verdade, eles impactaram muito as nossas vidas, porque a gente estava ali fazendo louvor, aí o cacique pegou o violão do Natan e começou a tocar ali um louvor, assim, e a gente cantou junto com eles, louvamos, e foi muito bom. E ele fez ali um culto para a gente, ele contou um pouco do testemunho dele, da história dele, e aquilo me impactou muito, porque ele falou para a gente que nós fomos resposta de oração, porque eles estavam pedindo para que viessem cristãos lá para fazer um culto para eles também. Porque eles falaram assim para a gente, que eles podem até ter sido esquecidos pelos homens, mas eles não foram esquecidos por Deus. Porque eles estão ali afastados das pessoas, estão ali com a etnia deles, e eles precisam ver outras pessoas que são de outra raça, são de outra etnia, são de outra cultura, que louvam o mesmo Deus que eles. Então, deu para ver que eles queriam uma comunhão e ver outras pessoas também louvando o mesmo Deus. E aquilo fortifica a fé deles, sabe? Então, aquilo me impactou muito porque eram, na verdade, eles que estavam mais me evangelizando, mas eu senti muito a presença de Deus na vida deles e a fé deles me impactou muito, 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 muito. Então, que se for para eu me orgulhar de algo, que eu me orgulhe na minha fraqueza, porque eu achei que eu tinha fé, mas a fé deles foi muito maior que a minha. Boa noite, gente. Para mim, um dos momentos mais impactantes da viagem foi também na tribo Deni. Né? A gente viu ali um povo que veio de outro estado, que foi lá para Balneário Barra do Sul. E ali eu vi um povo que, diferente de mim, não cresceu numa cultura cristã, não conhece Jesus desde a infância. E isso constrangeu muito meu coração, porque ali eu vi
que existem pessoas que, apesar de terem conhecido a palavra depois de velha, elas estão queimando tanto quanto pessoas que estão desde a infância conhecendo a palavra de Deus. E também me mostrou que, às vezes, eu não estou tão entregue, não estou com o coração tão voltado a Deus quanto a eles também, que conheceram depois de mim. Então, isso constrangeu bastante meu coração. E a gente visitou também outras tribos que não estavam evangelizadas, e isso constrangeu bastante o meu coração de perceber o contraste entre as duas tribos, de perceber o fruto do evangelho realmente sendo lançado em uma tribo e o fruto do evangelho já visível na outra tribo. Então, para mim, isso me mostrou que nós recebemos a revelação de Deus, nós crescemos com a cultura cristã, cultura evangélica, e nós também temos a responsabilidade de levar isso a outras pessoas. A gente viu pessoas ali com o coração sedento, com o coração voltado a outros deuses, outros ídolos, e nós aqui com a resposta de Deus, com a revelação de Deus, podemos levar isso até eles também e satisfazer aquele vazio que só Deus pode preencher no nosso coração. Então, isso também me reacendeu uma chama de levar a palavra para mais gente, levar a palavra para pessoas diferentes do que a gente conhece aqui, porque em Curitiba a gente tem a mesma cultura e tal, então a gente vai evangelizar e acaba sendo algo familiar, assim, não é algo muito distinto do que a gente tem hoje em dia, que a gente tem aqui. Então, foi isso. Boa noite, povo. Boa noite. 5 minutinhos, né? Vou ser breve. Obrigado. A Isa e o Cão já roubaram praticamente a metade do meu testemunho, então vai ser rapidinho. Não, continue 5, pelo amor de Deus. Gente, eu fui constrangido de uma maneira assim que eu não esperava. Assim como a expectativa de todos era semear, jogar a semente, e assim o pastor que está num local pudesse frutificar, germinar, frutificar e ir crescendo cada vez mais. Só que Deus trouxe um constrangimento tão grande nessa tribo que já era evangelizada, pelo zelo da palavra. Muitos deles têm a cultura totalmente diferente. Eles têm um Deus para cada coisa. E quando eles foram tomar a terra, muitos desse pessoal que adora o Deus da natureza falavam para eles, vamos adorar o Deus da natureza porque realmente ele nos deu a terra, vamos fazer isso. Só que o evangelho estava tão enraizado no coração do pessoal que eles bateram o pé e falaram, não, aqui há um Deus. Aqui há um só Senhor, o único e verdadeiro. É Ele que fez a natureza, é Ele que fez os pássaros, o céu e a terra. Então, o zelo de bater de frente com a própria cultura de seus antepassados, isso que deixou muito meu coração em chama, porque a gente tem fácil a palavra, e quando a gente está no dia a dia, às vezes as pessoas falam algumas coisas que a gente só releva e deixa passar, não discute. Mas a gente está aqui para discutir a palavra, para mostrar o que é verdadeiro, o que é real, não apenas para só semear. E Paulo exorta em Tessalônica que a gente deve exortar e ainda mais edificar uns aos outros. Então, a gente não é só para jogar semente. É algo que a gente precisa realmente edificar a nossa casa, edificar os nossos irmãos. E essa viagem foi muito clara em relação a isso. Que não é só a semente, mas sim ajudar aqueles que precisam ser ajudados e tocar a vida do nosso irmão para fortificar a fé deles. Não é só aqui dentro da igreja, mas sim, talvez seja o colega do trabalho, da escola, e a fazer isso diariamente.
como o Jefferson falou, o base tem uma frente dentro do ônibus. E é uma coisa que eu e a Jéssica queremos mudar do base, é para a gente começar a semear dentro da nossa casa, do nosso lar também, só que edificar um ao outro dentro da igreja, também edificar as nossas casas, impulsionar o evangelho no um a um, face a face, ter o tempo de mesa, assim como o Jefferson traz para a gente. Então, só fazendo um merchan rapidinho, o base está aí para ajudar, para ser um auxílio para todos, tá? Não é só a viagem, mas sim, não é um evento, mas é algo que a gente pode fazer diariamente, que o reino de Deus venha à terra através de nós. Amém? Benção demais, né, pessoal? Galera, antes de eu continuar falando um pouco mais sobre a experiência lá na tribo, eu gostaria que nós fizéssemos uma pequena meditação lá em Lucas, capítulo 15. Perdão, Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 15. Versículo 15. O texto diz o seguinte, Lucas 14, versículo 15 em diante. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excursar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Eu me casei e por isso eu não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esta parábola que Jesus conta está ali no capítulo 14. Nós percebemos que logo ali no início, o evangelista Lucas ele já apresenta o contexto. Jesus ele havia sido convidado num dia de sábado e ele se assenta na mesa com alguns fariseus e com algumas outras pessoas. E assim, né, eu acho interessante como que Jesus ele era convidado para as refeições, né? Jesus aqui nessa passagem já era o 4º convite de Jesus para refeições. Eu também gosto de ser convidado para as refeições, tá, irmãos? Só para deixar claro. A gente precisa ser igual a Jesus, né? Então, Jesus gostava de refeição. Ser convidado, eu também gosto de ser convidado. Amém, né? Então, e por que Jesus sempre ele era convidado para as refeições? Porque a mesa não era apenas um lugar de alimentação, onde as pessoas colocavam as comidas, comiam, depois levantavam e iam embora. A mesa era um lugar de conversa, era um lugar de comunhão, era um lugar onde as pessoas olhavam nos olhos uma das outras e elas podiam ali conversar, alinhar algumas questões e trocar algumas ideias e até realizar alguns debates. Por isso que era muito comum Jesus ser convidado para se assentar à mesa, porque eles convidavam Jesus e lá na mesa, olhando nos olhos de Jesus, eles podiam tirar as dúvidas e até mesmo desafiar Jesus ou até mesmo fazer algumas pegadinhas para ver se eles conseguiam ter alguma desculpa para prender Jesus, né, para usar as próprias palavras de Jesus contra ele. Então, nesse contexto, Jesus ele é convidado, ele entra nessa casa, se assenta na mesa, e ali nós vemos no capítulo 14 duas partes anteriores à parábola que nós lemos. A primeira aparece um homem doente, né, alguns acreditam que era uma armação que colocaram aquele homem doente para ver se Jesus ele realmente iria curar no sábado, e Jesus ele faz um milagre no sábado, independente do dia, ele fez um milagre no sábado, e ele olha para aqueles homens e fala: olha, se vocês tiverem um boi ou um filho, e esse boi ou filho cair dentro de um poço, só porque é sábado vocês não vão lá resgatar ele,
e aqueles homens eles não sabem exatamente o que dizer. Depois Jesus vai contar uma outra história, que é sobre os lugares na mesa, que os homens ali estavam brigando. Jesus percebe que eles estavam brigando pelos lugares na mesa, e Jesus ele então deixa uma lição falando que os primeiros serão os últimos e os últimos são os primeiros. Nós não podemos ter nós precisamos ser humildes, né, de forma resumida, para a gente não pregar um outro texto. E quando a gente chega nessa parábola que eu contei, é interessante porque o texto começa falando assim, que havia um homem que ele falou, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Esse homem, talvez, ele estivesse extremamente confiante de que a salvação dele estava garantida, estava de boa, ele estava sentado na mesa, não apenas presencial com Jesus, mas também numa mesa futura, que seria uma mesa messiânica, vamos dizer assim, que seria uma mesa no paraíso, com o próprio Deus. E Jesus, então, ele deixa uma parábola. Ele vai dizer o seguinte, que havia um rei, e esse rei, ele resolveu montar um grande banquete. A comida já estava pronta, os convidados já estavam ali, e naquela época era muito comum as pessoas receberem 2 convites, porque o horário da refeição não era exatamente demarcado como nos dias atuais, né, com o relógio certinho. O rei, a pessoa convidava alguém para participar de um banquete, de uma festa, e depois, perto dessa festa, eles convidavam, né, chamavam as pessoas para se sentarem à mesa. E Jesus conta, então, que esse rei preparou a mesa estava preparada, estava tudo pronto para as pessoas se sentarem na mesa, para se alimentarem, só que quando o servo foi chamar as pessoas para se sentarem na mesa, essas pessoas começaram a inventar desculpas. Um falou que tinha comprado um terreno e que precisava dar uma olhada lá nos bois, outro falou que tinha casado e precisava resolver as questões do casamento. Eles resolveram, né, ali de última hora, não se sentar na mesa. Então esse rei ele ficou enfurecido e ele pensou assim, nós precisamos fazer alguma coisa, porque a mesa ainda tem lugares vazios, nós precisamos chamar mais pessoas para preencher os lugares da mesa. Então esse servo, ele vai, na primeira passagem nós vemos esse servo, ele indo pelas ruas, pelos becos, chamando as pessoas para irem se assentar nas mesas. Ele convida essas pessoas, mas ele percebe que ainda há lugar nas mesas, a mesa não foi preenchida. Ele vai até o rei e fala, olha, meu senhor, eu fui, chamei todo mundo, mas eles ainda há lugar na mesa. Então esse rei fala novamente, então sai de novo, chama mais gente, chama os pobres, chama os aleijados, chama quem você puder e obriga eles a virem até a minha casa para eles se assentarem na minha mesa. Esse obrigar não é no sentido de pegar pela mão e sair arrastando, era no sentido de apresentar o evangelho de uma forma que a pessoa se convence. O evangelho não, apresentar o convite de uma forma que a pessoa se convencesse de que ela deveria fazer parte daquele banquete. Uma mensagem que eu gostaria que nós pensássemos, né, uma aplicação, é que, pela graça de Deus, todos nós fomos convidados a participar desse banquete, e nós já estamos, em certa medida, experimentando do banquete que nós iremos ter na glória com Cristo, pessoalmente, face a face. Nós já estamos podendo provar, é como se fosse ali uns aperitivos de como que vai ser essa presença real, face a face com Jesus. Só que muitas das vezes nós estamos assentados na mesa, nós estamos podendo provar da presença do próprio Jesus conosco na mesa, mas nós nos tornamos, irmãos, com toda educação, nós nos tornamos egoístas e nós esquecemos de olhar para o nosso lado e não percebemos que há lugares vazios na mesa. Na mesa do Senhor há muitos lugares vazios ainda, mas nós focamos tanto, e não é errado, eu não estou dizendo que é errado, ao contrário, nós precisamos sim focar na presença de Jesus, nós precisamos focar no nosso Mestre, mas nós não podemos esquecer que tem pessoas ainda que elas não estão assentadas na mesa do Rei, que elas ainda não receberam esse convite para estar sentadas na mesa do Rei. É nosso dever, é nossa obrigação, pela palavra de Deus, nós convidarmos, nós sairmos às ruas, aos vilarejos, à vizinhança, ir até os estrangeiros e convidar eles para estarem assentados conosco nesta mesa. Quando nós estávamos lá com os Dene, né, eu confesso que também eu fiquei extremamente impactado com os Dene, porque eles são uma tribo que passaram pela conversão. Nós
fizemos ali uma fogueira, né? Nós chegamos lá, eles rapidamente fizeram ali uma fogueira, a gente ajudou, né, a montar ali a fogueira e tal. Nós nos assentamos ali em volta, já tinha ali umas batata doce, né? Por mais que a gente ficou ali umas 2 horas assando a batata doce, a batata não ficou assada, né? Mas a gente assou a batata doce, né? Alguns até levaram para casa a batata doce para comer depois, né? Ali mesmo cru, não tem problema. Mas nós ficamos assentados ali na roda e eu fiquei pensando que aquela cena ali de nós, né? Vamos dizer assim, homens brancos assentados com indígenas, para mim aquilo foi um prenúncio da era vindoura, do reino de Deus, do céu com Jesus, do reino de Deus estabelecido de forma integral na terra. Porque ali nós podemos louvar a Deus na presença de várias etnias, né? Nós tínhamos os indígenas e nós ali, curitibanos, ali presentes no meio dos indígenas, e eu percebi ali o quanto que é real aquela fala de que, naquele dia, povos de todas as tribos, línguas e nações irão se dobrar, irão louvar Jesus. Eu fiquei pensando, falei, nossa, Senhor, que privilégio que nós estamos tendo de ter um prenúncio, de nós estarmos com outras etnias podendo louvar o Senhor. E ali o cacique, ele começou a contar a história dele, e ele falou que em 1970, um grupo de missionários batistas entraram ali naquela aldeia lá no Amazonas, e eles pregaram para aquela aldeia, e 70% da aldeia se converteu. 70% da aldeia entregou a sua vida a Jesus. E, recentemente, no início do ano, esse cacique, ele contou que ele estava orando, estava buscando a Deus, e Deus foi muito claro para ele de que Deus iria guiar ele e a sua família e algumas outras pessoas ali daquela aldeia para uma outra região. Eles, então, é uma história muito doida, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eles entraram na internet, né? Para quem não sabe, índio também acessa a internet, joga Free Fire, né? Quem esteve lá na aldeia viu, né? As criancinhas jogando Free Fire em tudo que era canto na aldeia lá. Inclusive, tinha até um ou dois rapazes lá que participavam de campeonato, né, de Free Fire, não sei quem me contou, né? Ganhava até dinheiro lá jogando Free Fire, os indígenas lá, coisa doida. Aí eles entraram na internet e compraram um terreno em Balneário, próximo ao Balneário Camboriú, só que acabou não dando certo e eles foram lá para Balneário Barra do Sul. E eles chegaram lá, eles chegaram numa região que só tinha mato e árvore, não tinha nada. Eles entraram lá, começaram a desbravar aquele espaço, começaram a derrubar árvores, e ali eles se estabeleceram. E eles ali hoje praticamente são a única tribo 100% evangélica naquela localidade. E o sonho desse cacique é com que aquela aldeia que está naquele local possa ser luz para as outras aldeias que estão em sua região. Inclusive, o cacique estava contando para nós que é muito comum nas tribos, né, nas aldeias indígenas, o vício no alcoolismo, das drogas, infelizmente. E, recentemente, um jovem procurou ele e falou que ele estava viciado, estava se afundando no álcool, né? Ele era de uma outra etnia, ele era guarani, e ele procurou esse cacique, o cacique recebeu ele, e esse jovem agora ele está sendo curado, seja fisicamente, né, se livrando do vício, quanto espiritualmente, porque o evangelho está sendo pregado para esse indígena da etnia guarani. E o sonho desse cacique é, então, ser luz para aquelas outras aldeias. E na hora que eu estava conversando com esse cacique, eu me lembrei muito do povo de Israel. O povo de Israel, ele tinha uma missão no Antigo Testamento, que era atrair as outras nações para eles, mostrar a glória de Deus entre as nações. E eu comentei com aquele cacique, eu falei, olha, Deus está pedindo que eu compartilhe uma mensagem contigo, de que essa etnia, ela vai ser igual ao povo de Israel, ela vai ser luz para as outras etnias. Ela vai atrair as outras etnias para cá, para que todos possam ser alcançados pela palavra de Deus. Quando nós chegamos lá, ele começou a compartilhar conosco os sonhos deles, né? Comecei a perguntar ali para ele qual que era o sonho, qual que era o desejo. E o sonho deles, irmãos, era uma coisa que, sim, confesso que quebrou meu coração, que o sonho deles era construir uma casa de oração. Né? Lá eles não chamam de igreja, chamam da casa de oração mesmo. E o sonho deles era ter uma casa de oração. Eles, a etnia Deni, eles têm uma característica
peculiar entre as outras etnias ali de Balneário Barro do Sul, que eles são construtores. Inclusive, muitos deles até trabalham na área civil ali na cidade. E a gente chegou lá na aldeia, tinha várias casas construídas de alvenaria, de casas de madeira, e eram construções muito bem feitas, porque, historicamente, eles sempre foram bons construtores, e o sonho deles é construir uma casa de oração. E eu fiquei pensando, glória a Deus por essa casa de oração que nós temos aqui, né, com ar-condicionado, com luzes, né, com uma tela de LED, glória a Deus por isso. E eles queriam apenas um telhado, né, queriam apenas uma área onde eles pudessem entrar e pudessem juntos ali adorar o grande Deus. Além disso, eles também tinham um sonho de construir uma escola para as crianças, né, onde as crianças pudessem ali ter as aulas, né? Irmãos, eu fico pensando como há trabalho a ser feito ainda, né? A galera que esteve aí esses 3 dias lá na aldeia, nós fomos lá apenas para compartilhar, apenas não no sentido de minimizando a tarefa de compartilhar a palavra de Deus, mas estivemos ali para compartilhar a palavra de Deus e ser ministrados por aqueles indígenas, mas o quanto há a ser feito ainda naquela tribo, naquela região. Nós fomos para lá com a agenda cheia, tinha mais tarefas para ser feitas do que horas no dia lá. Aí era muito engraçado, que eu conversava lá com o pastor que liderava, né, o nosso projeto, e eu falava, Renato, o que você acha de a gente fazer isso? Renato, o que você acha de fazer aquilo? Eu falei, pastor, a gente não tem hora suficiente no dia para fazer tudo isso, né? Ele só passava ali a lista, a gente, de manhã não, eram umas 3 vezes, 4 vezes por dia, a gente realinhava ali, né, o que ia ser feito de tantas atividades que podiam ser feitas naquela localidade. Quando Jesus fala que nós precisamos olhar para os campos, porque eles estão brancos para a ceifa, Jesus está mostrando que há muito trabalho a ser feito, mas poucos são os trabalhadores. Eu gostaria de deixar um desafio. Eu gostaria que nós tomássemos um posicionamento. É muito bom nós estarmos assentados na mesa do Rei. É muito bom nós estarmos aqui na igreja, provando da presença de Deus, assim como foi, né, nosso período de louvor, alguns minutos atrás. É maravilhoso sentir a presença de Deus. Mas o meu apelo é que a gente não esqueça que ainda há lugares vazios nessa mesa. O banquete, a comida não vai acabar, irmãos, a comida é infinita. A presença de Deus não se esgota. A comida não vai acabar, não precisa se preocupar. Quando a gente faz comida em casa, né, faz aquele churrasco, geralmente a gente gosta de chegar antes ali perto da churrasqueira para pegar a carne, para não correr o risco de faltar carne para nós, né? Então, na mesa, né, a gente senta perto do prato favorito, né? Quando a gente pede pizza, a pizza está vindo na mesa, a gente já fala ali para o garçom, não, coloca aqui essa pizza, né, porque é o sabor que você mais gosta, né? Na mesa, na presença de Deus, isso não acontece. Por quê? Porque todos nós vamos igualmente apreciar a presença de Deus, mas ainda há lugares vazios. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos fechar os nossos olhos para as necessidades daqueles que não estão na mesa. Nós precisamos convidar pessoas para estarem assentadas na mesa. Nós precisamos urgentemente convidar essas pessoas para se sentarem na mesa para poderem experimentarem da presença de Deus. Nós não podemos cegar os nossos olhos. Nós não podemos nos tornar apáticos diante da necessidade das pessoas. Ali na tribo, ali em Balneário, a gente via muita necessidade das pessoas, né? Das crianças, a questão da alimentação, do banheiro, né, galera? Né, a gente teve aí algumas experiências, né? Misericórdia, né? Nós tínhamos lá, na aldeia nós tínhamos 3 banheiros, né? Era banheiro suficiente, né? Se algum despercebido, né, escutasse, né? 3 banheiros nós tínhamos na aldeia, mas pergunta quantos usaram os 3 banheiros. Né? Por quê? Porque era uma situação muito difícil para eles lá, né? O banheiro lá, eu achei inacreditável, tinha 2 banheiros, eu nunca vi aquilo na minha vida. Tinha 2 banheiros lá, que na verdade, assim, tinha um gramado e tinha uma casinha, né, no banheiro. O fio de eletricidade passava por dentro do banheiro, mas o banheiro não tinha chuveiro elétrico e nem luz. Era como se a casinha ali do banheiro servisse só para segurar o fio passando, né? Tem muita coisa para ser feita, gente. Até estava conversando ali com um pastor, de talvez a gente ir lá, né, colocar uma lâmpada, colocar ali um chuveiro elétrico. E não é porque eles não gostam de chuveiro elétrico, não, gente. Porque tinha lá algumas outras casas ali dos indígenas que tinha chuveiro elétrico, né? Eles gostam ali de um banho quente, né, também. Mas, pela questão
da precariedade do lugar, eles não tinham ali o chuveiro, né? A alimentação deles também era bem carente, né? Então, nós ficamos extremamente constrangidos com tudo aquilo que nós vimos, né? Nós ficamos aí o nosso chuveiro foi lenço umedecido, né? Durante 3 dias, né? Mas foi benção, né? Foi benção porque nós pudemos sentir na pele o que muitas vezes aqueles, né, os pobres, os oprimidos, eles sentem. Isso é muito bom, porque isso nos humaniza, né? Às vezes a gente está ali no conforto dos nossos lares, acostumados com o nosso chuveiro elétrico, mas a gente esquece que tem pessoas que nem sequer chuveiro possuem, nem banheiro sequer possuem, né? Que nós possamos não nos tornarmos apáticos, mas que nós possamos fazer com que o nosso coração seja incendiado em alcançar as pessoas espiritualmente, mas também fisicamente. As pessoas, elas podem escutar o Evangelho, podem ser salvas, mas elas ainda continuam com suas necessidades. E essas pessoas, com suas necessidades, podem estar ao nosso lado e a gente nem sequer pode estar percebendo. Pode estar dentro da igreja, pode estar no nosso serviço, pode estar na nossa escola, na nossa faculdade. Que o Espírito Santo ele venha abrir os olhos do nosso coração para que nós possamos enxergar as necessidades espirituais e físicas das pessoas e que nós possamos convidá-las para estarem assentadas na mesa do Rei e elas nunca mais venham ter fome espiritual, que elas possam ser preenchidas e saciadas pela presença do Mestre, do Rei que está sentado na mesa e que nós juntos, independente da língua, independente da etnia, da raça, que nós possamos estar sentados em uma única mesa e que nós possamos juntos estar glorificando ao nosso Mestre que nos deu a salvação pela graça, não porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso e Ele nos presenteou com algo que nós não podemos comprar. Que nós possamos, então, já que nós não podemos comprar a salvação, que nós possamos fazer o maior esforço possível para que outras pessoas venham receber esse banquete de forma gratuita. Amém? Eu gostaria de convidar que vocês fechassem os olhos nesse momento. Eu gostaria que nós fizéssemos um ato profético aqui. Gostaria que você colocasse as suas mãos sobre os seus pés, nesse momento, fechasse os olhos, colocasse as mãos sobre os seus pés. E eu gostaria que você pensasse nesse momento, por quais caminhos que os seus pés estão passando? Será que nós estamos seguindo os caminhos que Jesus gostaria que nós estivéssemos seguindo? Será que nós estamos indo aonde nós deveríamos estar indo? A palavra de Deus diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu gostaria que você fizesse uma oração nesse momento sobre os seus pés. Que você orasse para que Jesus te usasse, que o Espírito Santo preenchesse seu coração com poder, com autoridade, com temor, com intrepidez para anunciar a palavra dEle, para quem quer que seja, que não haja temor, que não haja vergonha, que não haja medo, que nós possamos anunciar a palavra de Deus aonde quer que os nossos pés estejam, que a planta dos nossos pés possam abençoar o local onde nós estejamos. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, neste momento. Clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos pés possam ser direcionados por Ti. Que nós possamos seguir o caminho que o Senhor direcionou. Que Teu Espírito Santo venha nos direcionar, Senhor, aonde quer que nós venhamos a caminhar. Que a planta dos nossos pés possa abençoar a terra que nós estivermos. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, lançar a semente do Evangelho em qualquer tipo de terreno, Senhor. Que nós possamos ver o fruto. Que nós possamos ver o fruto, Senhor. Nos use, Senhor. Abençoe os nossos pés. Esses pés que estão aqui nessa noite, Senhor, que eles possam ser incendiados, que eles possam ser incomodados, Senhor, que haja incômodo, que eles não fiquem, Pai, no lugar que eles estão, mas que eles possam caminhar. Incomode o coração de cada um, Deus, nosso coração. Se nós estivermos, Pai, apáticos, se nós estivermos acomodados, Senhor, que nós possamos nos levantar, caminhar, Deus, e ir em direção à Sua vontade, semeando a Tua palavra, Jesus. Abençoe, Pai, esteja conosco, Senhor. Nos ajude. Tenha misericórdia dos nossos corações, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos anunciar a Tua palavra, que nós possamos convidar pessoas para se assentarem à mesa e ouvir, Pai, da Tua palavra, estar na Sua presença, ver o Senhor face a face e provar do Seu banquete, Senhor. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém, Senhor.
Tem um vídeo, fica sentado aí ainda. Pode soltar o vídeo, pessoal do multimídia, da viagem para o pessoal aí. Muito bem. Acabou. Vai dar, vai dar. Quase. Ali é uma pintura do Cauã. Eles trouxeram, né, o índio. Foi dado a ele. Esse tem dado graça para nós, tem nos ajudado nas nossas lutas. Não tem nos desamparado nesse lugar. Muitas coisas nós passamos aqui. Mas o Senhor esteve presente na nossa luta, no meio de nós. E nós podemos já ter contemplado a sua graça e o seu poder se manifestar entre nós. E quero dizer para vocês que sou muito grato por vocês terem chegado até aqui. Leão da tribo de Judá. Aí.
Fica aqui um pouquinho comigo, Renato. Só para vocês terem uma ideia, você deve estar pensando assim, como que faz para numa viagem dessa? Será que é caro? A viagem, com tudo incluso, ficou R$ 150 só por pessoa. Então é algo fácil de você se engajar. E aí eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quem aqui, se nós lançarmos uma viagem missionária grande para ir em 1 ou 2 ônibus, se a gente organizar isso com o Renato direitinho, se engajaria nessa viagem caso a gente lançasse isso? Fique em pé aí, só para eu ter uma ideia. Não precisa se constranger. Se você não iria, não tem problema. Ok. Dá para encher 1 ou 2 ônibus. Beleza, pode sentar. Ok. Agora, eu quero lançar um desafio para você. Talvez você está pensando assim, mas eu não fui na viagem e tal. Tudo bem. Mas você tem alguém perto de você que precisa ser convidado para a mesa do rei. E não é convidado assim como quem não quer nada, como se você estivesse convidando para qualquer coisa. É um convite insistente para que essa pessoa ela entenda que ela não sabe que ela está perdendo, para que ela esteja na mesa do rei. Sábado que vem nós vamos começar uma série de mensagens que é muito propícia para as pessoas se converterem. Então deixa eu te lançar um desafio. Feche seus olhos por um instante aí. Pensa em uma pessoa que não conhece Jesus ainda, perto de você, que você vai convidar essa semana. Pensou nessa pessoa? Uma pessoa que você vai convidar. Não importa, assim, eu tenho um monte. Escolhe uma só. Você pode convidar um monte, mas nesse momento, escolhe uma pessoa. Fala aí baixinho o nome dela. Fala? Não ouvi, gente. Fala baixinho, mas fala. Aí, ok. Agora abre os seus olhos. Agora, quando eu contar 3, você vai falar o nome dessa pessoa alto. Mas é tipo alto mesmo. Senão alguém vai passar vergonha, porque sempre tem um que fala mais alto e o resto fica falando baixinho. Você vai falar o nome dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, semana que vem, essa pessoa vai estar aqui com você. Amém? Então fique em pé no seu lugar. Quando eu contar 3, você vai falar o nome da pessoa. É tipo, falar alto mesmo. Então, eu vou falar o nome do Renato para você entender. Renato! Deu para ouvir? Deu para ouvir, certo? Então você vai falar alto. Amém? Um ato profético. O nome dessa pessoa primeiro. Semana que vem a pessoa. E daqui a pouco tempo, a família toda e muitos mais sendo salvos em nome de Jesus e se ajuntando nessa mesa. Amém? Então eu vou contar até 3 nesse ritmo. 1, 2, 3. E aí você vai fazer. Beleza? Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem, glória a Deus. Feche seus olhos, coloque as suas mãos assim, vamos orar. Senhor, obrigado pelo culto de hoje. Pedimos a Tua bênção sobre nós. Queremos nos despedir na graça e na paz de Jesus, mas sabendo que fomos ministrados, desafiados e abençoados nessa noite. Queremos Te louvar e Te agradecer, porque o Senhor é bom, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor se move no nosso meio e através de nós. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa, toda a igreja de Jesus. Amém. Amém? Senta rapidinho, senta. Alguém aqui nos visita essa noite? Levanta a mão assim, só para a gente ter uma ideia. Temos 2 visitantes aqui. Olha aqui, ó, Renato, já dá um oi, pessoal. Fayad, cumprimenta o povo aí. Tem ali atrás. Aqui desse lado também, ó, tem... Seja muito bem-vindo, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bianca, seja muito bem-vindo ao culto do Holy. Seguinte, lá atrás, ó, tem um povo balançando os braços lá, ó, pulando também. Eles querem te dar um presente, tá? Então você passa lá no final, agora, na hora que a gente liberar, pega o seu presente, eles vão pegar o seu nome para a gente estar orando por vocês, tá bom? Ô Lucas, você que está com os 2 aí, leva eles lá no stand. Você está perto aí do pessoal que veio visitar? Leva esse pessoal lá no stand. Alguém chega junto ali, Natan, chega junto ali dele, leva lá para o stand, beleza? Temos 2 avisos, olhem para mim. Em 30 segundos eu finalizo. 2 avisos, pessoal, olhem para mim. Primeiro aviso, vigília sexta que vem. 11 da noite aqui, beleza? Das 11 a 1 da manhã, vigília top, pegada de 2 horas ali, para a gente dar um grau. E retiro de jovens. Se você ainda não se inscreveu, você vai procurar ou a Camila ou a Carol Guaita. A Carol, ela está viajando. Hã? Tá. Amanhã ela já vai estar aí. Então,
você procura ela. Você pode pegar e já fazer sua inscrição pelo Forms. Tem um banner bem pequenininho ali naquele edital ali atrás, que você pode usar o QR Code. Ou lá no stand também tem um cartaz, você pode ler o QR Code e fazer a sua inscrição por ali. Mas para pagar, você tem que procurar a Camila ou a Carol para elas te instruírem como você vai fazer isso. Fazendo inscrição esse mês, você ainda pode parcelar em 3 vezes, beleza? E amanhã, 10 horas, temos o link, que o pessoal de 11 e 12 anos, lá no anexo, certo? Beleza. Amanhã, às 8h30 da manhã, nós temos a Escola de Avivamento. Eu vou começar a ministrar o módulo de avivamentos modernos, contemporâneos. Amanhã eu vou falar sobre SDA, 8h30 da manhã, lá no anexo também. Você está convidado para participar da Escola de Avivamento, beleza? E daí teremos outros módulos pela frente também, mas amanhã eu vou falar sobre os avivamentos contemporâneos e vou falar sobre SDA, se você faz parte de um avivamento contemporâneo. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, amanhã, 8h30 da manhã, ali no anexo, beleza? Deus abençoe vocês, vão na graça e na paz de Jesus, uma boa noite, vão cheios do Espírito Santo para frutificar em nome de Jesus. Dá um abraço na galera, acenda as nossas luzes lá, o pessoal da qualidade.